Marcílio Farias. Eu vou aqui fazer uma apresentação para vocês sobre análises topológicas, imagens e regionais, abordagens complexas com dados georreferenciados. Mas primeiro, quem eu sou? Eu sou Marcílio Farias, eu sou o líder de desenvolvimento e inovação da Radic. Eu tenho experiência e atuo na área de otimização de algoritmos, georreferenciamento e dados espaciais. Eu tenho um novo caminho que eu estou abordando ultimamente, que é a IA, né? E quem somos, né? Nós somos uma empresa sediada na Espanha, uma multinacional. A gente só oferece soluções tecnológicas no setor de utilities. A gente usa basicamente dados gerados em campo, que são transformados em informações para os nossos clientes. A gente iniciou a atividade no Brasil em 2001, certo? E lá para cá a gente sempre utiliza tecnologia e inovação para se manter à frente do mercado. O que fazemos, né? Eu vou dar um exemplo aqui com os nossos sistemas, né? A gente coleta dados em campo, ou seja, nossos colaboradores vão em campo, geram dados a partir de dados de GPS, fotos, informações que eles coletam do poste e mandam para dentro do nosso sistema. Assim a gente pega esses dados e gera relatórios. A gente pode gerar dados com os nossos dados, com os dados do cliente, ou com os dados de terceiros que a gente recebe, né? Contrato. São em média, por sistema, são em média 1.000 postes, 1 milhão de postes, né? Em média, tem uns que tem mais, tem uns que tem menos. Dezenas de sistemas, a gente tem algumas dezenas de sistemas rodando. Esses sistemas têm fotos, lâmpadas, cabos, postes. Cada sistema ativo, geralmente a gente consegue de 1 a 3 mil inspeções por sistema, por dia. Dessas inspeções a gente gera 3.000 a 6.000 lâmpadas, informações de lâmpadas, de 4.000 a 9.000 fotos, né? Nessas de 1 a 3 mil inspeções, de 8 a 18 mil dados gerados, dados brutos, né? Com todas essas informações, com informações também do poste, informações de GPS, várias informações. Eu vou aqui apresentar as tecnologias que eu vou usar nessa apresentação e eu vou dar um resumo delas aqui para que a gente esteja na mesma página quando eu for mostrar os problemas na qual eu solucionei e como eu solucionei, né? Como nós solucionamos. Primeiro a gente usa para análise Python, basicamente, porque ele tem todas as ferramentas necessárias, ele é usado em várias frentes, né, da tecnologia, mas pra gente ele cai como uma luva, porque ele tem todas as tecnologias que a gente necessita. O Postgres como banco de dados, ele é uma ferramenta extremamente poderosa, ela é robusta, quando tem muito dados ele não arrega, ele tem várias extensões extremamente eficazes, como essas duas aqui, que é o PostGIS, que a gente usa para gerenciar os dados georreferenciados, e alguns cálculos básicos dele, como mudar o tipo de projeção, distâncias, criar linhas, criar pontos, gerar dados, tudo com ele. E o pgRouting, que a gente usa para gerar rotas. A gente gera grafos com os nossos dados georreferenciados e esses grafos a gente gera rotas para resolver problemas. Tirando essa parte aqui, que é a parte mais baixa do capô, né? Nós usamos também o OpenCV para tratar fotos, né? Ele é extremamente bom, extremamente firme, é um dos mais conhecidos, dos mais usados na visão computacional. A gente usa o PyTorch para gerenciar nossas redes neurais, o MakeSense para gerar o dataset, né? O banco de dados de informações, de imagens, Ultraleaks, né? E o Ultraleaks para gerenciar redes neurais, especialmente a YOLO, né? Eu vou aqui apresentar para vocês alguns problemas que a gente teve e como a gente solucionou eles usando as tecnologias. Vamos pensar aqui nesse problema aqui, que é o problema de buracos. Eu tenho uma regra, que é entre dois pontos, certo? Verdes, que são os marcados, todos entre eles têm que ser marcados, ou seja, todos eles têm que ser verdes. Aqui como exemplo, entre esse ponto e esse ponto, tem um monte de ponto azul. Eles têm que ser marcados os pontos que estão na mesma rua, né? E eu tenho a interligação entre esses pontos. Eu sei que um cabo vem daqui pra cá, 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 daqui pra cá. Eu tenho toda essa interligação de cabos numa pista. Agora, o problema eu tenho aqui e como eu detecto e como eu corrijo isso. A solução que a gente apresenta é uma solução baseada no PostGIS, usando o PostGIS e o PostRouting para fazer os cálculos, né? E o OSM, o OpenStreetMap, para nos ceder, né, as ruas, porque ele é um sistema de mapas, código aberto, colaborativo, que é muito bom em certas áreas. Não é 100%, mas ele já ajuda bem. E ela é uma solução que já está sendo utilizada, ela é bem fundamentada e funciona, mas a gente tem alguns problemas, apesar dela ser bem performática, ela não é o que a gente queria. A gente consegue melhorar ela, né? A gente pode melhorar ela com índices, a gente está estudando os melhores índices espaciais para melhorar a velocidade dela, e um sistema de cache, né? Um cache para pré-carregar dados, porque algumas vezes a gente usa dados repetidos, e a gente gera esses dados no momento em que a gente está executando. Isso não é bom, a gente precisa melhorar o cache. E reduzir os erros com mais bases de ruas. Muitas vezes o OpenStreetMap, apesar de ser bom, ele não é 100%. Então, caso necessário no futuro, a gente pode integrar ele com Google Maps, com Google Maps ou outros sistemas de maps que fazem um arruamento, né? Agora eu vou dar uma explicada de como funciona isso aqui. Primeiro, a gente tem que ver, já que a função é por rua, eu preciso saber qual rua o poste está. Por exemplo, esse poste aqui está em cima da rua. Eu tenho certeza que ele está em cima da rua. Agora, esse poste aqui, ele não está em cima da rua, mas ele pertence a essa rua. Certo? Ele pode estar aqui mais dentro, mas ele pertence a rua. Então ele está dentro dessa linha, certo? Para todo caso. Diferente desse poste aqui. Esse poste aqui não está dentro aqui, ele está perto desse daqui. Entendeu? Esse poste está perto desse, esse aqui está perto desse. E assim eu defino de que rua o poste é. Como é que eu faço isso? Eu uso basicamente duas funções do PostGIS, que é o SDWithin e o SDDistance. Com o SDWithin, eu descubro qual poste está perto de qual rua. Então, por exemplo, desse poste aqui, quais ruas estão perto? Até 30 metros.
essa daqui somente. Essa daqui não, essa daqui tem esse e tem esse, correto? Esse daqui, ó, tem esse e tem esse. E aí eu passo esta distância. Eu faço um order by com esta distância para o que está mais perto. Então, o que está mais perto é o da rua. Ele está mais perto dessa aqui, é dessa rua. Ele está mais perto dessa aqui, é dessa rua. Ele está mais perto dessa aqui, é dessa rua. Diferente aqui, ó. Aqui, ele está mais perto dessa do que daqui. Então, ele é dessa rua. Certo? Depois de definir de qual rua é cada poste, eu faço um filtro aqui usando a rua, as vértices. Depois de definir qual poste é cada rua, eu uso os vértices que eu tenho pré-calculado, os edges, né? Porque eu sei que esse poste tem um fio pra cá, 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 tem um fio pra cá. Eu sei, eu tenho isso salvo. Então eu pego o PGR Flood Washout para descobrir qual poste está mais longe um do outro. Então o que é que essa função faz? Ela vem aqui e verifica. Esse aqui pra cá é X, o tanto de distância. Daqui pra cá é X2, daqui pra cá é X3. E vai fazendo de poste em poste, descobrindo qual a distância de todos os postes que eu selecionei, que são dessa pista, de uns pros outros. E eu ordeno pelo que tem mais custo, ou seja, o que está mais longe. Então, no caso, seria esse e esse, correto? Então depois eu faço um script em Python, isso aqui é simples, por isso eu não mostrei, na qual eu passo todos os postes. Eu vejo esse e esse. Os dois são verdes? São verdes, então válido. Mas imagina que esses postes de baixo aqui não existiam. Só existiam esses daqui de cima. Então esse aqui e esse aqui seriam mais distantes. Mas esse não é verde. Então eu iria pular esse e iria pro próximo. Esse é verde e esse é verde. Então esses são os pontos que eu quero. E retornaria e passaria pro PGR Drástica, né? Que é um algoritmo de roteamento, na qual eu dou o ponto 1 e o ponto 2, e aí me diz quais os pontos ele passa para chegar lá. Como está tudo interligado, entre esse ponto e esse ponto, eu vou passar todos os pontos. Passando todos os pontos, eu descubro quais são eles. Então eu retorno todos eles, marco todos eles. E repito isso, porque imagina um exemplo na qual eu tenho daqui para cá, certo? É o maior, mas existe outro aqui no meio. Então eu teria dois. Eu iria fazer daqui para cá e depois teria que fazer daqui para cá para poder esse aqui ser pintado. Então eu executo até o algoritmo passar por todos os de 2 e 2, né? E nenhum deles for verde em ambos. Eu tenho algumas considerações sobre esse script, porque apesar de parecer extremamente fácil, ele tem um ponto que é extremamente complicado, que é criar as rotas. Eu aqui considerei que eles são conjuntos de pontos ligados, porque eu já fiz essa rota antes em outro momento, né? Então, eu vou pincelar aqui como eu fiz, porque esse script ele é bastante extenso, bastante complicado, porque ele tende a ser pesado e tem que ser feito algumas otimizações no nível bem baixo. Mas eu vou dar um norte aqui de como eu fiz. Eu usei o FT Close Pointed. O que ele faz? Ele pega qual ponto da reta é o ponto mais próximo do ponto. Então esse ponto aqui, o mais próximo é, por exemplo, esse daqui. Vamos fingir que é esse daqui o ponto mais próximo desse poste aqui. Então ele pega e eu pego ele. Então eu gero uma tabela com os pontos mais próximos, as projeções desse ponto, né? Esse ponto aqui é a projeção dele. Com essa projeção dele, primeiro eu uso o line locate para saber, por exemplo, esse ponto aqui, eu projetei ele aqui, ele está mais ou menos 50% da reta, então ele volta 0.5. Se eu tivesse aqui, ele está 0.8, ele volta 0.8. A altura em que ele está na rua. E aí depois eu uso o line substring para gerar uma substring entre todos eles, entre esse e esse, entre esse e esse, entre esse e esse, entre esse e esse. E nessa substring eu uso o stline para descobrir o tamanho dessa substring. Certo? E a partir desses dados eu faço um guloso inverso para criar os edges. Então, como eu sei que todos eles são seguidos, já que eles estão todos projetados na reta, então eu pego o mais alto ou o mais baixo, usando a mesma lógica que eu fiz lá no anterior, né? Descobrir quais são os mais longe, e eu pego esse, qual é o mais próximo é esse aqui, qual é o mais próximo na rua é esse aqui, qual é o mais próximo na rua é esse aqui. E aí por aí vai, até gerar todas as ligações, certo? E o código, depois de fazer isso, o script é praticamente igual. O problema aqui que eu venho aqui mostrar pra vocês, né? Eu tenho, que é sobre imagens georreferenciadas. Eu tenho imagens, certo? Tipo essa aqui, que ela é uma imagem de um fio, de um poste. E o que é que nosso colaborador precisa? Nosso colaborador precisa de uma foto com um zoom, correto? E essa foto com um zoom, para ele poder ler, para poder classificar de que empresa esse fio é. Por exemplo, da Mob, da TextNet. Ele sabe de qual ele é. Então, o que é que a gente faz? A gente detecta o objeto na foto, tira com zoom, corta aqui, e ele recebe essa foto aqui já processada. Outro caso é o caso na qual a gente tem a vareta, a gente precisa saber se essa quantidade, esse tamanho de fio está obedecendo às normas. Ou seja, existe um tamanho que é o máximo permitido, então eu uso a vareta e uso o OpenCV para descobrir a distância que a vareta está do poste. Assim eu consigo calcular exatamente qual a distância que ele tem. Essa solução também já está sendo utilizada. Ela tem alguns problemas em relação à margem, que a gente tem algumas margens aqui que são extremamente grandes. Eu prefiro pecar pela margem grande do que pela margem pequena, que você vê que tem muita margem para foto, porque algumas vezes a gente consegue adaptar o quão preciso ele é, né? Se ele vai ser mais preciso ou menos preciso dessa margem. Mas muitas vezes a foto não corta algumas partes, né? Isso acontece porque muitas vezes passa um fio perto, um fio embaixo, um fio em cima. Isso dificulta a identificação. Mas assim, na maior parte das vezes isso acontece de forma boa, né? E aí, para solucionar esses tipos de problemas que são pequenos, a gente tem um projeto de criar, junto com o OpenCV JavaScript e o Canvas HTML, né, um jeito de fazer um ajuste fino. Puxar um pouquinho para baixo, puxar um pouquinho para cima, ajustar um pouquinho a linha, algo desse tipo. E também gerar um OCR para as imagens, né, para tentar identificar as empresas, já para o nosso colaborador só
confirmar as coisas, né? Mas isso aqui fica pro futuro. Agora, pense como a gente fez isso, né? Porque pra gente parece fácil. São imagens, isso aqui a gente corta aqui, pá. Agora imagina pro computador. Pro computador, imagens são matrizes tridimensionais. São matriz com cada uma cor, né? 3 matrizes separando a cada uma cor, na profundidade. Uma vermelha, uma verde, uma azul. E a largura e a altura, que é o tamanho da imagem, dos pixels da imagem, né? Isso, pra gente detectar a cor do ser humano, é muito fácil, simples. A gente olha, amarelo. Agora, imagina isso para o computador. Existem cores amarelas que têm diferentes misturas de RGB que parecem amarelo, que é mais ou menos o que eu preciso, mas a interação entre elas faz com que elas sejam completamente diferentes na matriz RGB. Isso torna tudo muito complicado na detecção. Então, para isso a gente transforma a imagem em uma imagem do tipo HSV, que é Hue, saturação e valor. O que são essas 3 coisas? A Hue é a cor. Olha a Hue aqui. Vamos ver aqui a representação. É uma representação aqui tridimensional dela. Existe um valor para cada cor definido. Por exemplo, imagina que nesse caso o azul é o 0, né? Então o 0 graus, ele é sempre azul. O verde é, sei lá, 45, o amarelo é 90 e por aí vai. Então, com base no grau do setor aqui, eu consigo descobrir qual a cor. Por que isso é importante? Porque eu só preciso mexer na saturação e na luz. Porque a saturação, quanto mais saturação, mais forte a cor é, quanto maior a luz, mais forte a cor é. Isso, a luz vai para o preto, quanto menos a luz tem, quanto menos a saturação tem, ele vai para o branco. Então eu consigo setar um RUI, ou um fluxo de RUI bem pequeno, e variar somente a luminosidade e a saturação. Assim eu consigo filtrar a imagem de uma maneira simples, extremamente simples. Porque ele tem muito menos processamento, gosto de dizer o seguinte, eu quero amarelo, de tal saturação a tal saturação, de tal luz a tal luz. E aqui é um exemplo de como funciona isso. Eu tenho a imagem original, eu passo ela no HSV, uma representação RGB do HSV, não é exatamente assim, mas é uma representação, e eu faço um filtro. Passando o filtro, apesar do HSV ela parecer bem diferente, essas 2 coisas aqui, ó, você vê aqui, ó, eu consigo detectar a imagem bem boa aqui a placa bem boa, aqui a placa bem boa, aqui a placa bem boa. Aqui nem tanto, mas já é o suficiente, né? Tem vários outros erros aqui, ó, porque existe amarelo no mundo, né? Então não tem como eu te dizer que o amarelo não vai aparecer, mas como eles são erros pequenos, eu consigo filtrar depois. Tá, você pensa assim, beleza, eu tenho uma foto preto e branco do que eu quero. Beleza, e daí? Isso serve de quê? Aí que vem o final, né? A gente vai usar o algoritmo do Candy e do gradiente de Sobel, né? Que basicamente é o que ele faz. O Candy é um algoritmo que eu vou explicar ele aqui, e o gradiente de Sobel é um cálculo matemático, de cálculo, se não me engano, que você determina a borda, onde a borda de uma coisa termina, pela variação de cores. Então, eu venho aqui, tá aqui essa placa, essa placa, essa placa, essa placa. Eu primeiro faço um filtro gaussiano, ou seja, eu borro as bordas, a foto toda, né? Mas o importante é as bordas. Para que isso? Para que a diferença seja mais sutil, né? Ele seja mais... os contornos fiquem mais sutis. Para quê? Para suavizar a borda. Fazendo isso, eu consigo diminuir o limiar, né? do Sobel. E aí, eu usando o gradiente de Sobel, eu consigo descobrir qual é os contornos. Olha como você consegue ver claramente os contornos pretos, ó. Contorno preto. Aqui não, aqui já é um problema, mas eu consigo solucionar ele com conjunção. E aqui um contorno preto. Depois que eu consigo fazer isso, eu percorro as bordas gerando polígono, né? Percorri aqui, gerei esse polígono, percorri aqui, gerei esse polígono, percorri aqui, gerei vários polígonos, percorri aqui e gerei polígonos, né? E aí o que eu faço? Eu filtro as bordas que estão muito perto, por exemplo, todas essas bordas aqui estão bem pertinho, então eu transformo eles num polígono só. Eu vejo o que sobrescreve, por exemplo, você pode ver aqui que o texto da placa, ele se sobrescreve com o contorno da placa. Então tudo que está dentro, o de fora vale. Então eu descarto de dentro e fico com o de fora. E eu tiro a imagem, né? Tiro esses pequenos, jogo fora, porque são pequenos, não serve de nada, que está por aqui, ó, são esses erros. E eu corto e aplico a margem. E dá exatamente o que acontece aqui, ó. Eu corto ele e aplico a margem. É isso que termina. E o caso do bastão é um tanto mais complicado, porque depois que eu corto aqui, ó, eu passei todo aquele algoritmo, cortei aqui. O que eu faço? Eu pego e transformo a imagem do bastão em preto e branco. Por que isso? Porque o bastão em preto e branco eu consigo definir, mas não é uma escala de cinza. Eu faço o seguinte, preto e branco. Se o cinza for 60% a mais, ou seja, imagina, está de 0 a 1, né? 0 branco, 1 cinza. 0,6 para frente vira 1. 0,6 para trás vira 0. Por quê? Porque assim eu consigo bem definidamente descobrir os traços aqui, você consegue ver bem definido, e os borrões de início e de final. Eu consigo, assim, passar de novo o Candy e o Sobel, né? E pegar todos os contornos. Assim eu procuro o contorno da parte metade para baixo, o contorno da parte metade para cima, e consigo identificar esse aqui, ó, que é o contorno maior, que é o mesmo desse, que é o mesmo desse, que é o mesmo desse. E assim, ó, eu gero o corte. O problema que a gente se deparou é um problema com detecção de mudança. Imagina o seguinte problema. A gente tem várias fotos, elas são datadas, ou seja, elas são uma série na qual, quanto mais para frente a foto for, mais na frente o número da foto for, ela é de uma data mais na frente. Então eu preciso detectar qual foto, o que foi modificado na foto de uma época para outra época. Isso, apesar de parecer bem simples, é só você, sei lá, vou dar uma olhada, mesma coisa do OpenCV, né? Mas para um computador isso é extremamente complicado. E até para uma pessoa isso é extremamente complicado, porque ela vai ter que passar, isso vai ser exaustivo para ela e tudo. Então,
eu preciso detectar o que foi mudado e onde foi mudado. Não só o onde, o que também é importante. Aqui um exemplo ó, de como eu falei. Você imagina aqui que isso aqui é uma área de floresta, que é a floresta nativa, que não pode ser cortada. E o cara, ele constrói aqui um pedaço de casa aqui, nesse caso, né? Ele constrói uma casa aqui. Então eu passo nas redes neurais as duas imagens e retorna para mim uma segmentação, que aqui aconteceu algo, que seria aqui, né? Aconteceu algo, e ele é algo da cor azul. Cor azul é o casa. Então algo eu tinha aqui e virou uma casa. Entendeu? Isso é baseado no artigo do Kelvin da Ana, lá da África do Sul, né? De Pretônia, a cidade, da universidade. Ele usa o NET, que é um tipo de rede convolucional, né? No momento que a gente está usando ela pré-treinada, a gente quando for usar nosso dataset, a gente precisa usar ela já treinar, né? A UNET. Ela usa duas UNETs e um algoritmo de interferência, que esse aqui é o pulo do gato. Eu vou dar uma explicada quando eu for mostrar o algoritmo. Que esse algoritmo de interferência não está no original da UNET, né? Mas está no artigo dos dois aqui. E qual o futuro? Está em teste. A gente precisa abastecer os datasets com banco de dados reais, né? Porque isso aqui é uma foto pública da Noruega, totalmente diferente do Brasil. Melhorar a segmentação, você pode ver aqui que, apesar de ser um quadrado o erro, aqui o erro é bem bagunçado. Isso aqui dá para melhorar com mais treinamento. E montar um sistema automatizado, porque hoje isso aqui, como eu disse, está em teste, ele está muito manual. Vamos ver onde é que a gente vai usar isso aqui, como isso vai ser usado, em que momento vai ser usado. Vou dar uma explicada aqui, né, de como funciona o NET, sobre como ela consegue fazer a segmentação. Ela pode ser uma treinada ou não, né? Ou seja, ela pode ser pré-treinada por alguma entidade, a gente só usa ela, ou a gente pode treinar a nossa própria. Mas a UNET, ela é separada em dois tipos, né, duas partes. A primeira parte é a parte de concentração, contração, a outra é de expansão, certo? Então o que acontece? A foto entra aqui, na primeira camada, imagina que a foto é 400 por 400. Então ela vai sendo comprimida. Ela é comprimida para uma matriz de 200 por 200. Aqui, e ele gera os dados alternativos, que são dados que são usados depois. E ele guarda esses dados. Eu venho para cá, daqui 200 por 200 ele vai para 100 por 100, salva os dados alternativos. Ele vai para cá, 50 por 50, salva os dados. 50 por 25 por 25, salva os dados. Aí o que ele faz? Do 25 por 25, ele volta para 50 por 50, usando os dados que foram alternativos, foram salvos, né? Ele salva, usa aqui para subir. Ele usa novamente para ir para 100, usando os dados. Sobe novamente para 200, usando os dados. Sobe novamente para 400, usando os dados. E aqui, ó, entra a imagem assim, de 200 por 200, por exemplo. E sai a imagem segmentada, que é azul. O exemplo aqui é azul casa, esse azul claro é rua. Esse vermelho aqui é vegetação nativa, por exemplo. E aqui no amarelo é carros, né? Aqui, entendi, ele gera aqui. Você pode pensar, beleza, vou só diminuir essas duas fotos aqui, tirar o que é repetido e que vai dar certo. Mas você pode ver claramente que não. Olha aqui como o formato modifica, porque apesar da foto, a rede neural ser muito boa para fazer essa classificação, ela tem erros, né? E esse fato de ouvir esses erros, se você simplesmente separar as imagens, ele vai gerar ruídos absurdos, entendeu? Você não vai conseguir distinguir o que é. E aí que entra a sacada do algoritmo de interferência. Como é que ele funciona? Eu pego e passo as duas imagens pela parte de contração, certo? Da compactação. Eu gero e salvo de ambos os dados, né, alternativos. Quando eu vou passar para a segunda parte, eu passo somente a segunda imagem. Eu passo somente a segunda imagem para a segunda parte. E os dados alternativos, que eu estou usando aqui, os dados alternativos, eu passo por um algoritmo de interferência. Aqui, o algoritmo de interferência, vou dar um exemplo aqui. O algoritmo de interferência tem um limiar, ou seja, a partir desse limiar, eu considero a imagem modificada ou não modificada. E eu tenho os dados que vêm da primeira e da segunda imagem, que é esses dados aqui. São matrizes, né? Imagina que a gente faz o seguinte. Eu pego e diminuo o da imagem 1 menos a imagem 2 em módulo. Ou seja, exemplo aqui, 2 da imagem 1 menos 4 menos 2. Menos 2 em módulo é 2. 2 é maior que 1. Então, se ele é maior que 1, é verdadeiro. Se ele é verdadeiro, vai para a próxima etapa, o 4. Ou seja, o 4 vem para cá. Se não for, então vem o 0. O 0 vem para cá. E o que é que isso faz de especial? Isso faz a seguinte coisa. Quando ele está aqui e ele volta para cá com a segunda imagem, e ele recebe esses dados aqui, o que vem 0, ele faz com que seja menos presente, ou seja, ele tira a força do que vem 0. E o que vem 2, ele aumenta a força. Ou seja, se houve uma diferença aqui grande o suficiente para ele ativar, ele vai realçar essa diferença. Se não tiver, ele vai não realçar essa diferença, gerando exatamente esse dado aqui que tem. A gente está testando vários limiares aqui, porque se o limiar for muito grande, ele gera erro. Se o limiar for muito pequeno, ele gera essa imagem toda deformada. Ele tem, hoje, na acurácia pura, 65%. Mas se você parar para pensar que eu estou pegando todo esse quadrado e estou tirando esse quadrado aqui e pegar 65%, a acurácia real disso é muito alta. Porque no final eu não preciso saber que o quadrado todo foi modificado, só preciso saber que foi modificado. Se você pegar essa ideia, a gente tem uma acurácia perto de 80%. E o último problema que eu tive, né, que a gente teve lá no sistema, o mesmo problema que a gente tem no OpenCV, só que numa escala bem maior. Imagina o seguinte, eu tenho fotos que vão para a rua, certo? Os nossos colaboradores vão para a rua, eles vão tirar fotos georreferenciadas e a gente precisa saber o que tem nessas fotos. Para a gente saber o que tem nessa foto, a gente tem o nosso colaborador que verifica o que tem na foto, corta a foto e explica o que tem cada coisa, cada elemento. Se a gente fosse fazer isso com o OpenCV, né, isso seria absolutamente complicado. A gente teria que fazer cada coisinha da imagem
um código específico para ela. Por exemplo, esse poste aqui ele pode ser cinza, como pode ser cinza com preto. O transformador ele tem tal característica. Qual é a solução que a gente teve para esses elementos mais complexos, né? Vou usar a IOLO, fazer a base, o Ultralift para treinar e a IOLO como rede neural. Isso resolveria muitos problemas nossos. Imagina o seguinte, imagina como é que funciona hoje. A pessoa detecta uma lâmpada, por exemplo, e ela diz, olha, essa lâmpada ela é mercúrio, por exemplo. E aí o que é que tem? É feito vários desses e uma pessoa depois faz uma auditoria e vê, olha, beleza, ela é realmente de mercúrio. Não teve erro aqui. Se a gente conseguisse fazer isso aí com uma acurácia boa, uma acurácia de 80, 90, a gente pode usar ele como auditor. Então a pessoa faz e executa lá a imagem dela e o algoritmo faz a auditoria. Se der errado, passa para uma pessoa, a pessoa verifica se tem algum problema. Se não teve, passou. Se não teve, não passou. Isso libera a pessoa para fazer várias outras coisas, aumentando a produtividade dela enormemente. Se você parar a pensar, até no futuro, isso também poderia ser usado no sentido inverso. Eu poderia usar o ser humano, o algoritmo, para fazer esse trabalho e o ser humano só auditar. Além de que ainda tem outras vantagens muito boas. Por exemplo, fotos erradas. Imagina, a pessoa tirou foto de postes. Aqui, ó, como a gente está fazendo a detecção de postes, né? E se a gente tirou foto de postes, os postes ele não detectou foto. A gente passa para uma pessoa, detectou poste, a gente passa para uma pessoa, essa pessoa verifica e diz, beleza, tem poste. Não, beleza, não tem poste. Vou voltar para campo, a gente tirar outra foto. Já resolveria esse problema também. E o que a gente precisa? A gente precisa, no caso aqui, você pode ver que a gente está só detectando poste, porque a gente está fazendo o início disso, isso está no início do treinamento. Né? A gente está verificando, então, na fase de prototipação, para saber se seria útil, como é que vai funcionar. A gente vai ter mais dados, com mais elementos, com mais coisas. Sair da IOLO Nano, porque a gente está usando a IOLO Nano por ser protótipo, ser rápido, treinar rápido de tudo, entendeu? Porque com poucas coisas, tipo 5 elementos, 10 elementos, ok, a IOLO Nano é maravilhosa. Agora, com muito mais elementos, ela se torna um pouco mais complicada. Ela tem a acurácia um pouco piorada. E integrar ela com o sistema web. Por quê? Porque se isso pudesse ser rodado direto no navegador, isso nem que seja só ele visualizar, isso iria fazer com que a produtividade deles estourasse. Agora, eu vou mostrar aqui como exatamente isso é bem simples. Quando eu comecei a olhar a IOLO, né, eu achei que seria um tanto mais complicado, porque eu vi da UNET, que estou usando PyTorch, estou usando todo o ferramental lá, mas a IOLO, usando o Ultralift, é extremamente simples. Eu uso o MakeSense IA para poder gerar o dataset, eu clico aqui, seleciono o que eu quero, seleciono o que eu vou selecionar, arrasto aqui e seleciono o poste. Simples, muito fácil. Eu digo pra você que você nem precisa ter uma equipe muito treinada, você precisa de uma equipe que só sabe o que está fazendo, você consegue fazer milhares por dia. E ele extrai diretamente no formato que eu preciso do IO. Eu não preciso converter, não preciso fazer nada. E eu só preciso criar o YAM, né, do post, que tem, sei lá, o canto onde a foto tá, as pastas de treinamento, de verificação e as classes. Muito simples, certo? E para treinar é mais simples ainda. Eu, sei lá, 6 linhas aqui, ele roda pro treinamento. Eu faço as bibliotecas, chamo a IOLO, né, a rede IOLO, você pode baixar o de baixo sozinho, se ele não tiver encontrado. E ele gera os resultados aqui no treinamento. E para executar exatamente a mesma coisa. Eu chamo a biblioteca, chamo a melhor versão, né, que ele cria, e eu chamo a imagem e passo para dentro da rede. E ele retorna a imagem. Simples e fácil. Isso aqui é muito simples. E por hoje tudo bem. Eu sou Marcelo Farias, né, meu e-mail, se você quiser mandar um e-mail. E o telefone da Cadic, se vocês quiserem alguma coisa, alguma informação, algo do tipo. Obrigado, pessoal.